Como todas nós já estávamos com muito medo, resolvemos contar o que estava acontecendo para nossa patroa. Obviamente, ela não acreditou em uma só palavra do que nós dissemos. Falou que era tudo psicológico, mas depois de algum tempo, ela teve que mudar de opinião. O meu nome é Ana, e o meu caso é verdadeiramente assustador. Você pode até não acreditar, achar que foi minha imaginação ou outra coisa, mas eu sei bem o que eu vi, e é exatamente o que pretendo contar aqui. Tudo aconteceu há uns 4 anos, quando eu trabalhava numa estamparia de tecidos junto com mais 8 meninas, em um subúrbio da Grande São Paulo. Na época, todas nós éramos bem jovens e tínhamos entre 15 e 18 anos de idade. Aquele foi o primeiro emprego da maioria das garotas. Essa estamparia funcionava em uma casa bem velha e mal cuidada, que tinha um galpão bem grande no fundo do terreno que ela ocupava. Era esse espaço do galpão que nós usávamos como área de trabalho. A casa funcionava mais como um depósito, escritório e refeitório. Quando eu comecei a trabalhar lá, tudo parecia normal e tranquilo. Logo, fiz amizade com todas as meninas e realmente nos dávamos super bem. Só após uns 3 meses que eu já estava trabalhando lá, é que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foi o portão, que nós deixávamos sempre bem trancado, com cadeado e tudo. Ele começou a fazer uns barulhos como se tivesse gente entrando ou saindo. Mas toda vez que alguém ia olhar quem era, não tinha ninguém lá. O barulho parava e o cadeado aparecia aberto. Nós tínhamos também um aparelho de som para ficar ouvindo música enquanto trabalhávamos. Esse aparelho começou a ligar e desligar sozinho. Às vezes, enquanto estava ligado, a gente ouvia a estação de rádio trocar sozinha. A princípio, achamos que era algum defeito elétrico normal. De vez em quando, também acontecia de a gente escutar um barulho muito alto, como se alguém estivesse dando pancadas com muita força nas caixas que usávamos para guardar os tecidos. Eram caixas bem grandes e pesadas, e a força era suficiente para derrubá-las, mas elas só estremeciam e continuavam no lugar. Um outro dia, aconteceu algo igualmente estranho. Haviam 3 lâmpadas daquelas fluorescentes bem compridas que ficavam encostadas na parede, caso uma queimasse e precisasse trocar. Repentinamente, a primeira lâmpada da fileira estourou, fazendo voar pedaços de vidro para todos os lados. Enquanto nós ainda estávamos todas assustadas, antes de questionarmos o que aconteceu, a segunda lâmpada estourou também. Com medo de que a terceira lâmpada explodisse da mesma forma, e sem saber o que estava acontecendo, uma das meninas pegou a lâmpada restante para tirar de lá, e a lâmpada estourou na mão dela. Ela ficou estarrecida e sem ação, totalmente petrificada com o que tinha acontecido. Um dos cacos de vidro até cortou a mão dela. Como todas nós já estávamos com muito medo, resolvemos contar o que estava acontecendo para nossa patroa. Obviamente, ela não acreditou em uma só palavra do que nós dissemos. Falou que era tudo psicológico e que éramos nós mesmas que estávamos criando aquilo com a nossa imaginação. Mas depois de algum tempo, ela teve que mudar de opinião. Em um certo dia, estávamos ela e eu na entrada do galpão. Ela estava me explicando como fazer as estampas em um novo tipo de tecido recém-chegado. Quando ela mergulhou o pincel no balde de tinta e o levantou suavemente em direção ao tecido, o balde explodiu, voando tinta para todas as direções possíveis. Foi tanta tinta que estragou o tecido novinho quase todo. É claro que ainda voou tinta no rosto,
no cabelo e nas roupas dela. Até eu, que estava a uns 2 metros de distância, fiquei toda suja. Quando eu limpei o rosto e consegui abrir os olhos, eu ainda pude ver a patroa na mesma posição, totalmente pálida e segurando o pincel, como uma estátua. Depois de alguns instantes, ela perguntou, gaguejando, o que tinha sido aquilo. Eu, já acostumada com tudo, dei um sorriso e perguntei: agora a senhora acredita na gente? Depois desse dia, ela nunca mais duvidou de nós. Começou a acender incensos, fazer preces, queimar sálvia e outras ervas no local. Com isso, os eventos sobrenaturais até diminuíram, mas nunca pararam de vez. Até que, finalmente, ela alugou um outro lugar para a gente trabalhar. Depois disso, parece que o Ted, esse era o nome que nós usávamos para nos referir ao nosso inquilino do além, nunca mais apareceu entre a gente. Talvez ele ainda esteja assombrando o antigo galpão.